A missão Voyager, que envolveu 2 sondas lançadas ainda na década de 70, foi a que permitiu expandir os conhecimentos humanos a respeito do nosso sistema solar e seus planetas. Agora, além de qualquer distância já alcançada, a Voyager 2 recebeu sinais que estão deixando os cientistas inquietos. O que podem ser esses sinais? A sonda fez algum tipo de contato? Bem, uma coisa é certa, por terem sido lançadas em 77, as 2 sondas Voyager 1 e 2, especialmente essa última, superaram em muito as melhores expectativas dos cientistas envolvidos na missão. A Voyager 2, por exemplo, que foi a primeira a cruzar o limite da heliosfera, onde as partículas solares já não alcançam mais, ainda continua enviando sinais para a Terra depois de 48 anos e a bilhões de quilômetros daqui. O mais incrível é que, em 1977, essas naves estavam sendo lançadas sob muitas dúvidas, até mesmo dos seus engenheiros, uma vez que nem o seu computador era realmente potente. Aliás, tinha uma memória comparável àqueles primeiros relógios digitais. A força do sinal das Voyagers mal rivalizava com a de uma lâmpada de 60 watts. Impressionante. Mesmo assim, aqueles ambiciosos cientistas da NASA insistiram em mandá-las, pois estava ali uma das maiores esperanças da humanidade, selada em metal e circuitos, já com o destino de jamais retornar à Terra, e sim, voar para sempre. Saiu com uma missão vista por muitos naquela época como impossível: explorar Júpiter, Saturno, Urano e Netuno em uma única e grande viagem. Depois disso, o que viesse seria lucro. Nos primeiros meses, a Voyager 2, que partiu 2 semanas antes de sua irmã gêmea por razões técnicas, enviava somente sinais e imagens de teste e calibração, nada que comprovasse ainda a sua verdadeira potencialidade. Mas em abril de 79, veio a primeira imagem de relevância: o planeta Júpiter flutuando bem frente às lentes da sonda. Foi o primeiro motivo de comemoração dos funcionários da NASA. Na sequência, vieram imagens inéditas das luas jovianas: Io, Europa, Ganímedes e Calisto. A Voyager 2 não apenas estava cumprindo a sua missão com êxito, mas também redefinindo o conceito de impossível. Ela ainda mostrou os outros gigantes gasosos com detalhes nunca antes imaginados, fazendo com que a humanidade não só visse o que havia nos confins do sistema solar, como também as cores até então inimagináveis de outros mundos. Planetas gigantes, assolados por tempestades também enormes e quase eternas, os anéis de Saturno e suas luas, campos magnéticos e até geyseres de gelo passaram a enriquecer o portfólio daquela sonda que nunca mais pousará em seu campo de origem. Em 2018, a Voyager 2 atravessou a heliopausa, que é a fronteira invisível que separa a área de influência do Sol no espaço interestelar, e foi um marco histórico. Nenhum artefato humano havia ido tão longe, e ainda assim, ela seguia transmitindo dados. O destino parecia escrito. Um desvanecer lento, as baterias se esgotando, a sua voz enfraquecendo, até o silêncio absoluto. Mas o improvável aconteceu. Ano após ano, a Voyager continuou a nos alcançar, enviando sinais frágeis que viajavam por mais de 18 horas antes de tocar as antenas e receptores aqui na Terra. Cada mensagem era como um sussurro milagroso vindo do abismo cósmico. Poético, né? Até então, de repente, o silêncio se instalou. A NASA tratou o episódio como algo corriqueiro, uma falha de comunicação, manutenção nas estações terrestres, nada alarmante. Porém, os dias se transformaram em semanas e nenhum sinal, nenhum eco. Uma ideia perturbadora começou a se impor. Talvez fosse o fim da missão. Não um fim dramático marcado por colisões ou explosões, mas o desaparecimento no vazio, engolida pela escuridão interestelar. Será? Então, quando a equipe já preparava as despedidas, a sonda surpreendeu novamente. Sem aviso algum, ali estava ela, de novo, voltando a funcionar. O restabelecimento repentino do contato após 7 meses de silêncio deixou os cientistas atordoados. Como aquilo era possível? Eles haviam enviado um comando simples e rotineiro, com esperanças já às mínguas. E então,
veio a resposta. Não um sinal de bip, mas uma resposta completa, como se a nave estivesse dizendo: "E aí, pessoal, beleza?" Já estava ansioso por novas tarefas. Na verdade, a sonda ajustou a sua orientação, executou as instruções e transmitiu de volta como se nada tivesse acontecido, como se aquele silêncio nunca tivesse ocorrido. Por si só, esse retorno já seria uma notícia de destaque, mas o que veio em seguida transformou a rotina em mistério. Os dados que ela enviou não eram normais, incluíam relatórios de sistemas de instrumentos que se acreditavam estarem inativos por décadas. Até mesmo os subsistemas da década de 1980, que nunca haviam sido acessados desde a sua desativação, agora estavam respondendo com telemetria clara e detalhada. Protocolos antigos de alguma forma foram reativados, apesar de nenhum comando da Terra para ativá-los. Os engenheiros não estavam apenas surpresos, eles estavam confusos como aquilo poderia ter acontecido. A Voyager não tinha capacidade conhecida de iniciar essas funções por conta própria. Então veio a verdadeira anomalia. O sinal carregava mais do que apenas dados. Ele carregava uma estrutura. Embutidos no fluxo de dados estavam estranhos padrões recursivos, laços de código que espelhavam as próprias instruções de operação da Voyager, mas reestruturadas. Algumas linhas de dados eram autorreferenciais, como um reflexo digital. Frequências há muito abandonadas pela sonda reapareceram em camadas com padrões semelhantes a pulsos que não correspondiam a nenhum comportamento de transmissão conhecido. A NASA ofereceu uma explicação cautelosa. Talvez, e só talvez, a radiação cósmica tenha causado uma falha, um loop de feedback. Mas analistas independentes notaram algo mais profundo. O sinal não parecia corrompido. Ele chegava reorganizado, como se tivesse sido espelhado por algo, um reflexo de si mesmo, mas ligeiramente alterado, carregando um eco familiar e, ao mesmo tempo, inquietante. Entre os especialistas surgiu um sussurro incômodo. E se a Voyager não tivesse transmitido aquela mensagem sozinha, hein? E se algo lá fora tivesse respondido, interferido no processo, não em palavras, mas em dados, algo antigo que não nasceu da mão humana? Uau! Claro, mexeu com todo mundo. Durante séculos, nós imaginamos o espaço profundo como um deserto inerte, ali silencioso, frio, imóvel. Mas a jornada da Voyager 2, além da heliopausa, revelou um cenário muito mais complexo. A fronteira que supunhamos ser apenas o fim da influência solar mostrou-se um território em constante movimento, vibrante, com energias invisíveis. A sonda não cruzou uma linha, mas ela mergulhou num oceano turbulento. Conforme avançava no espaço interestelar, a nave começou a registrar anomalias perturbadoras, campos magnéticos erráticos, rajadas de partículas sem explicação, zonas de pressão que desafiavam qualquer modelo conhecido. O detalhe mais importante é que alguns desses fenômenos ocorreram pouco antes da sonda mergulhar no silêncio. Era como se algo tivesse cercado-a, pressionando-a, passando ali pertinho, rente demais. Relatórios internos da NASA descreveram esses registros em termos técnicos: diferenciais de pressão localizados. Uma frase seca, quase burocrática, mas que, na verdade, escondia uma implicação arrepiante. A Voyager 2 pode ter entrado numa região que não era apenas ativa, mas estruturada. Alguns sugeriram rastros gravitacionais de massas invisíveis. Outros, em conversas privadas, ousaram propor algo muito mais radical. Uma zona artificialmente moldada, um corredor, talvez até uma concha, um espaço que não era natural, mas deliberadamente construído. As simulações que exploravam essa hipótese nunca foram tornadas públicas. Claro, por motivos óbvios. Elas aconteceram em silêncio, atrás de portas fechadas. Dentro da sala de controle, a rotina foi quebrada. O sinal da Voyager 2 já não parecia um simples fluxo científico. Tornara-se errático,
imprevisível. Em vez de enfraquecer gradualmente, a transmissão vinha em surtos, oscilando como se obedecesse a um padrão invisível. Não, mas mais estranho ainda. Os intervalos desses pulsos começaram a imitar antigas leituras da Voyager 1, só que invertidas, como se fossem reflexos distorcidos. Não era ruído, parecia algo pensado, deliberado. Logo, um memorando confidencial determinou que o monitoramento da Voyager 2 fosse transferido a uma equipe separada. As comunicações foram criptografadas, não por precaução técnica, mas porque o comportamento da sonda havia ultrapassado os limites do conhecido. No sinal, surgiam padrões estranhos, laços autorreferenciais, estruturas de código repetidas como ecos, ritmos flutuantes que se alinhavam a um tempo que não existia na Terra. Para alguns pesquisadores, aquilo não era falha, era ressonância. Algo próximo à sonda parecia estar interferindo, um agente ainda indefinido. Então, veio o temor mais profundo. E se a Voyager 2 não estivesse apenas coletando dados do espaço? E se ela estivesse dialogando com ele, reagindo, transformando-se? Isso sugeria uma possibilidade perturbadora, a de que o universo não seja um vazio inerte, mas um sistema vivo, capaz de registrar movimentos, guardar memórias e expressar intenções. Bem, nesse cenário, a Voyager não seria apenas um emissário distante, mas uma chave que atravessou uma fronteira e encontrou algo antigo, não biológico, mas consciente à sua própria maneira. Essa hipótese, jamais confirmada oficialmente, começa a redefinir em silêncio o que nós entendemos por exploração espacial. Se podemos aguardar novidades? Bem, desde que a NASA não nos esconda nada, é bem possível que sim.